Eu aposto que o carro que você dirige, não só ele já testou, como foi ao evento de lançamento. Esse negócio chamado automóvel, o nosso convidado de hoje é um dos brasileiros que mais entende desse assunto. Fernando Calmon é engenheiro mecânico por formação e jornalista por vocação. Ele é o nosso convidado no Mobcast de hoje. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio do Mobcast de hoje, onde nós temos um convidado para lá de especial, que é o jornalista automotivo Fernando Calmon. Esse episódio do Mobcast é patrocinado pela revista Mobiauto. Você que curte lançamentos, novidades, tendências, serviços, tudo que rola no mercado e no meio automotivo, acesse www.mobiauto.com.br/revista. Eu sou Edu Pinsiger, vou bater esse papo muito legal com uma das minhas referências no jornalismo automotivo e com outra aqui muito mais jovem, que é o Renan Bandeira, coordenador de conteúdo da Mobiauto. Fernando, obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo ao Mobcast. Eu que agradeço, principalmente pelas suas palavras, vamos dizer, exageradas. Eu fui exagerado? Não foi. A gente, inclusive, o Fernando Calmon, ele contribui aqui para a Mobiauto com a coluna semanal. Exatamente isso. E, assim, é um absurdo ler os textos dele todas as semanas. Assim, é muito diferente. É uma coluna que o Fernando edita semanalmente há quantos anos? Olha, a coluna é de 1999, cara. Foi quando eu comecei a coluna. Vai fazer 25 anos, né? Essa coluna que Agora. o Fernando escreve há 25, 26 anos é só metade do tempo que ele tem de atuação no jornalismo automotivo, não é isso? Você começou final dos anos 60. Em 1967, para ser mais exato. Quando eu falei que o carro que você dirigia, provavelmente o carro que seu pai dirigia, ele deve ter participado do evento de lançamento, né? É provável, né? É provável, né? Mas se bem que no começo eu me dedicava mais ao esporte, a motor, né? Automobilismo, né? Eu comecei com isso, né? E no começo eu achava que o esporte é que me apaixonava e que eu ia viver daquilo a vida inteira, né? Eu achava que a parte de indústria era importante, mas era, vamos dizer, secundária, né? Mas depois de alguns anos atuando nos dois setores, eu vi que chegou um momento que não dava mais, depois de 1990, né, quando o mercado brasileiro foi reaberto às importações, aí já não dava mais, ficava cada vez mais complicado, né, porque tinha um certo conflito, os lançamentos, no fim de semana tinha as corridas, entendeu? Tinha que me dividir. E o que foi, vamos dizer, um divisor de águas para mim, infelizmente, né, foi a morte do Ayrton Senna em 94, né? O Senna foi, vi ele correndo desde o começo, né? E como vi também o Emerson. E aquilo ali, além de ter me chocado, né, também chegou um ponto que falou, não dá mais, quer dizer, eu vou ter que parar com uma das duas atividades, porque não dava para você fazer bem as duas coisas. Deu no passado, né? 40 anos atrás dava, não tinha quase lançamento no Brasil. Deu então, e as corridas eram só fim de semana. Mas a partir do falecimento do Ayrton, né? Que eu vi pela televisão na minha frente, né? Que foi a coisa mais difícil do mundo fazer o programa, né? A primeira fila na época, né? E aí acabou o ano 94, aí parei. Não fiz mais o programa, né? E continuei, eu estava na revista Autosport, né? E aí quando eu saí de lá em 97, eu falei, bom, vou fazer o que muitos jornalistas mais veteranos fazem, né? Que quando saem da redação viram colunistas, né? E foi o que eu fiz, né? Levei mais ou menos 2 anos para planejar como era a coluna, para ver como os jornais se interessariam, né? Comecei na coluna na primeira semana de maio de 1999, né? Então daqui, mês que vem já vai fazer 25 anos, né, dela, né?
Vou até ter que pensar o que eu vou fazer para falar sobre os 25 anos da coluna. Coluna alta roda. Não, ela começou como coluna alta roda até coisa de 6 anos atrás, quando alguém me falou, olha os jornais. Jornais, antigamente, você tinha os colunistas que tinham uma coluna tal, Sim. E assinado embaixo o titular. Com o tempo isso foi mudando, né? Porque a coluna começou a se chamar coluna do colunista. Então, coluna Fernando Calmon, né? Aí fiquei dessa forma, né? Alguns ainda usam alta roda, eu não me importo com isso não, entendeu? Pode usar alta roda também, mas a partir de 5 anos para cá, eu mudei mesmo, fiquei só com a coluna ligada a automóveis. Eu não faço automobilismo lá, porque não dá para fazer, né? Eu tenho certos assuntos que são não proibidos, né, mas porque não tem espaço físico numa coluna para você escrever uma vez por semana, né? Motociclismo eu não faço, indústria automobilística eu não faço, aliás, indústria motociclística, né? Veículos comerciais também não, entendeu? Então, nem competição, eu não tenho essa parte, né? E o máximo que eu posso chegar é as picapes, porque elas têm um uso misto, né? Hoje, né? Já bem... hoje, encontrar uma picape com a caçamba carregada é raro, né? Sim, você não vê isso na rua, né? Principalmente com o movimento agora das próprias montadoras de já oferecerem picapes como se fosse um SUV, né? Exatamente. Monobloco. Principalmente, 4 portas. Exatamente. A própria Fiat Strada já virou uma picape desse tipo. Desse tipo, né? E cada também, vez mais urbanas, né? E tem mais, né? Os burros de carga, coitadas, são as picapes pequenas, né? Sim. Você nunca viu uma picape média... carregando peso, isso não existe, né? Quer dizer, tanto que tivesse cabine simples, acabou. Não tem picape média com cabine simples. Muito raro hoje. Muito raro. Você tem que encomendar. Quando a fábrica tem, né? Entendeu? Pois a Toyota acho que tem, a GM também tem. Mas eu acho que a Ranger já não tem mais. A Chevrolet apresentou a nova linha da S10 agora, por enquanto sem as versões de cabine simples. De cabine simples, exatamente. Só as versões cabine dupla. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta, isso é uma curiosidade muito grande. Você tem ideia de quantos carros você já testou na sua carreira? Isso é legal. Cara, com tanto tempo, né? Vamos supor que eu ande... São 52 semanas por ano, né? Eu vou partir da premissa que eu não vou andar em 2 carros na mesma semana, né? Então, tira aqui as falhas que... Tá bom, andar 40 carros por ano. Aí você tem que multiplicar por quantos anos eu estou nessa estrada, né? 57, né? Não, e mais os eventos de lançamento que você guia também. Eu também, né? Entendeu? Mas eu já estou colocando nessa conta, né? Sei lá, então 30, 40 carros por ano, acho que é normal. Como eu dou conta, não sei ainda, né? Fica difícil, né? Porque eu só escrevo uma vez por semana, né? Eu tenho a coluna, tem que ter uma certa disciplina. A coluna começou para jornal, tive que adaptá-la com o tempo, né? Mas ela continua... Mídias digitais. As mídias digitais, mas a linguagem não é muito diferente, né? A linguagem é a mesma, né? Não tem. O que eu não tenho feito mais é imagem, né? Entendeu? Não dá, acho que para fazer tudo, né? Então eu preferi, em vez de simplesmente dividir o tempo, né? Porque você fazer uma parte escrita e outra gravada, né? É difícil, né? Muito difícil. Então eu preferi fazer só uma coisa, eu já dá um pouco menos de trabalho e tudo, porque o trabalho de fazer uma imagem, né? Ou um filme, ou um vídeo, vai dar trabalho depois, que tem que ser editado, você não pode deixar isso na mão só do editor, você tem que olhar vendo essa cena. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, não é fácil o processo inteiro. Então não tenho, eu faço uma coisa, bem melhor fazer menos bem feito do que tentar abraçar o mundo. Eu já tive essa fase de abraçar o mundo, já tive, viu? Já tive, a gente estava conversando, em 1972 comecei o programa na TV Tupi chamado Grand Prix 67, 5 anos depois já estava lá em Monza para ver o Emerson ser campeão, né? Já tinha ido algumas corridas antes pela TV Tupi, ainda em 72, né? E aí falei, bom, vai chegar, o campeonato vai ser decidido em Monza, já tô eu lá, né? Então já sabia que ia. Nessa época eu fui para fazer cobertura 3 órgãos de imprensa ao mesmo tempo.
Quer dizer, tudo que tinha na época, né? Só não tinha rádio. Rádio eu nunca fiz, né? Mas eu cobri pelo Jornal dos Esportes, pela revista O Cruzeiro, que era uma revista de assuntos gerais, e mais para a TV Tupi como comentarista, né? Eu sozinho, não tinha ninguém para Fernando, nessa época, final dos anos 60, início dos anos 70, o pai do Emerson, Barão Fittipaldi, talvez fosse um dos únicos jornalistas que já cobriam assiduamente Fórmula 1, e você? Bom, ele pela rádio, né? Pela televisão, tinha uma certa disputa na época, né? Entre a TV Globo e a TV Tupi, foi o início da TV Globo, né? TV Globo 65, se eu não me engano, né? 65, eu acho que foi 66. E, então ela não tinha ainda o poderio que tinha, né? Então, no começo, a Tupi podia disputar alguns grandes prêmios, os direitos de transmissão, a Globo tinha outros direitos de outras, e tinha alguns países que não davam exclusividade. Então estavam lá as duas redes de TV transmitindo, né? Então eu passei por todo esse período aí difícil de tentar, né? Tem também uma passagem que eu não posso esquecer de jeito nenhum, foi em 1970. Eu só tinha 3 anos de televisão, né? E não tinha muita experiência de jornalismo. Quem me ensinou foi o Álvaro Costa Filho, que era o meu parceiro lá no programa Grand Prix. Ele sim era um jornalista há mais tempo e tudo. Eu estudava engenharia, não tinha que saber que aprender com o tempo, né? Quer dizer, que escrever, eu sempre tive um pouco de facilidade, não foi tão difícil assim, né? Então, eu estava lá em 1967, 70, foi quando começou o Emerson a despontar, né? Então, foi assim que aconteceu. O cara chegou lá no dia, ó, você tem aqui uma passagem e se vira. Vai lá para cobrir 24 horas de Le Mans, cara. Olha a história de por que aconteceu o Le Mans, né? O pessoal talvez não lembre, mas as transmissões internacionais via satélite começaram exatamente em 1970, por causa da Copa do Mundo de Futebol. Uhum. Se não me engano, foi no México. No México, né? Então, isso ia ser o grande evento, né, de inauguração do Intelsat, né, na época, né? E aí houve eventos prévios, 3 eventos prévios para isso, que foi uma espécie de esquenta para até chegar ao Campeonato Mundial de Futebol. Então, a primeira experiência foi das 500 milhas de Indianápolis. Tinha tudo a ver, né? Porque o satélite era americano, então foi a primeira transmissão ao vivo feita intercontinental. E eu me lembro que foi feito pela Record. Né? Então, você vê que não tinha força, a Globo ainda não tinha aquela força que ela teve depois, né? Tudo isso aconteceu em 1970, né? E aí depois teve uma segunda prova, que foi o Grande Prêmio da Inglaterra, que eu não me lembro, acho que foi também a Record que fez, e a Tupi resolveu se mexer. Ela resolveu se mexer com o quê? 24 horas de Le Mans. Nossa, que ideia, né? A prova mais difícil mais difícil do mundo, né? Aí o cara chega o seguinte, olha, nós compramos aqui os direitos de 24 horas de Le Mans, você faz um programa chamado Grand Prix, toma aqui a passagem, as diárias, a grana, e você tem que ir. Mas espera aí, eu vou sozinho? Eu não falo francês. Falei, você vai sozinho. Problema seu. Lá você vai, aluga um carro e vai lá. Caramba. Eu com 3 anos de profissão, cara, tem que enfrentar uma transmissão ao vivo de uma prova de 24 horas. Quer dizer que eu tinha que fazer um planejamento previamente feito com a televisão, que, claro, ninguém vai falar 24 horas. Mas as entradas, né? As entradas, de 1 em 1 hora, quer dizer, até um determinado horário. Depois eu era obrigado a tentar dormir, que eu não dormia, né? Óbvio, eu não dormia. Isso não fazia diferença para mim, né? Aí eu voltava para o carro lá, um frio danado, cara. Eu nunca me esqueço disso. 70, em junho, tá perto do verão, mas o frio era terrível, cara. E aí eu cheguei lá, né? Só que eu me virava, né? Falei, bom, eu não falo francês, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu me lembrei de um colega, que era meu colega no científico, chamado Hubert Bovin.
Sou péssimo, os nomes eu estou esquecendo tudo, mas o Hubert Bouvin eu não vou esquecer, porque era meu colega, entendeu? E aí ele voltou para a França, mas o irmão continuou no Brasil, o Patrick Bouvin. Ele era mais novo do que eu falei, olha, você não tem como ligar lá para o Hubert para ver se ele me dá uma mão? Ele estava estudando engenharia ainda, né? Não tinha acabado a faculdade. E me pediram para fazer as 24 horas em Le Mans. Era o único cara que manjava de carro lá, então era eu e não tinha ninguém para dar suporte, né? Aí eu queria ver se você podia me dar o contato do Hubert, para o Hubert me procurar, me achar lá no hotel e me levar até Le Mans. Pô. Eu alugo o carro, não tem problema nenhum. Ah, tudo bem, sei lá. Então, foi o que eu fiz, peguei o avião, fui lá para o hotel, o Hubert lá direitinho, chegou lá, me levou até o local onde eu ia colocar, né? Eu ia fazer a transmissão ao vivo. Ele falou, olha, só que eu não posso ficar com você aqui, eu tenho que voltar, mas eu te apanho aqui no dia seguinte, às 24 horas. Eu falei, tá bem, deixa aqui que eu me viro, né? E foi o que eu fiz, o melhor que eu pude, né, cara? Quer dizer, fazer os boletins, claro que anotava tudo que eu podia, né? Recebia lá nas cabines os boletins das corridas, do resultado da corrida, parcial e tudo. E fui levando, cara. E aí de noite, como eu te falei, pelo frio, né? Quando chegou uma determinada hora que não dava mais, por causa da diferença de fuso horário, não dava, né? Falei, bom, vou tentar dormir, né? E eu consegui dormir. Fui bem, me lembro bem, eu aluguei um carro, um Fiat 128, né? Então, o que eu tentei para fazer foi dormir o seguinte, eu entrava dentro do carro, frio danado, né? Aí ligava o motor, para dar uma esquentadinha, né? Aí depois, mas não posso ficar com o carro ligado aqui a vida inteira, né? Aí desligava o motor, aí acordava de novo. Ah, mas a gente tinha pouca idade, então aqui a gente tirava de letra, 70 né? que era? Ainda era GT40, Porsche 917? Não, foi a primeira vitória da Porsche alemã, em 1917. Caramba. Era o 917, foi, né? a primeira vitória da Porsche. O Porsche nunca ganhou em Le Mans na geral, ganhou várias vezes nas categorias menores, né? E aí coincidiu que esse ano eles ganharam pela primeira vez, primeiro e segundo lugar. E até hoje eu tenho um pôster lá que eu guardei desse, que eu recebi esse pôster depois, entendeu? Que eu, desde 15, 16 anos que eu escrevia para as fábricas, olha, manda pôster, manda essas coisas, fanático aqui, né? E um dia apareceu lá, o pôster das 24 horas de Le Mans. Quanto é que deve valer esse pôster? Eu não sei, acho que nem a Porsche tem mais. Está lá no meu escritório. Eu vou te dizer que daqui a 50 anos eu vou continuar achando o 917 o carro mais bonito do mundo. O carro era incrível, viu? Era incrível mesmo, pô. E foi lá que foi filmado o filme Le Mans, pô. Tem mais essa, pô. Mais essa. E tem mais. Eu me lembro como se fosse hoje, que tinha uma câmera no 908 Spider, entendeu? Que foi filmado ao vivo. O carro estava disputando a corrida. Estava competindo, tinha a câmera que era enorme, entendeu? E esse carro ainda chegou, acho que em 19º, um negócio inacreditável, entendeu? E ainda ganhou a categoria, porque lá em Le Mans tem várias categorias, né? Então o desgraçado foi lá com uma câmera gigante. Com uma câmera gigante, com motor refrigerado a ar, que ninguém dizia que andava, né? Mas o 900 era ar, era sempre, o 907 foi. Só o 907/30, que foi para a série Canam, que ele já era misto, né? Que era o cabeçote refrigerado a água e o bloco refrigerado a ar. Entendeu? Então essas coisinhas eu dominava, hoje já não sei que eu esquecia, né? Mas é isso daí, tem coisas, histórias assim que eu estou esquecendo de muita coisa, mas alguns eu ainda me lembro. Mas essas são inesquecíveis. É verdade. A gente dizia, né, Renan, fora do ar, antes de começar o podcast, que uma das características mais legais e exclusivas do Fernando é que com a mesma facilidade com que ele avalia produto, ele testa carro, ele entende do business da indústria automobilística. Entende como um todo, né? A indústria no geral. Eu tive que começar a dividir Como eu larguei o automobilismo, falei, bom, vai pegar esse tempo agora, eu vou tentar fazer as duas coisas, né? Já pensando no futuro, que sabe que teria que ser um pouco mais eclético dentro da indústria automobilística, não cuidar só de produto, mas cuidar do business como um todo, entender como é que a indústria toma as decisões. Eu acho que foi uma
um planejamento certeiro, assim. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas... Assim, as pessoas estão pouco interessadas no conteúdo no geral, né? As pessoas não querem saber de ler, não tá muito complicado, todo mundo só quer assistir vídeo curto e é isso aí. E quer entender tudo sobre o carro em 1 minuto. É impossível. É impossível, claro. Mas eu acho que foi certeiro porque hoje, ainda que todos os carros, a parte dos carros, assim, as pessoas não têm tanto interesse como antigamente, acho que o interesse em automobilismo diminuiu muito mais do que em carro. Diminuiu, sem dúvida. Diminuiu muita coisa. O fato de você não ter alguém disputando o campeonato mundial... Exatamente. É fatal, eu diria. A própria TV Globo abriu mão da Fórmula 1 e entregou para a Band porque viu que não tinha o que fazer. Não, exatamente. Não tem patrocinador, né? Não tem. Aí você pega um horário deles caríssimo, né? E quando você faz um contrato com a Fórmula 1, você tem que fazer todas as corridas no horário que for. Não tem essa história, não. Então, se caía no horário nobre... Tem que passar. Tanto que hoje a Globo colocou futebol nesse horário, né? A gente tem partidas do Campeonato Brasileiro às 11 da manhã no domingo. Que era geralmente onde acontecia a maioria das corridas, né? Exatamente. Agora, você tem razão quando você fala que há muita gente buscando esse conteúdo mais rápido. Videozinho de 1 minuto. Mais... Não consumo ansioso. Diria 2, 3 minutos no máximo, né? Mas a questão da profundidade, da responsabilidade jornalística, do fazer bem feito, ainda faz uma tremenda diferença. Para quantas mídias você manda a tua coluna hoje? 82, mas eu não tenho certeza quantas são, porque é impossível controlar, né? Sim. Então, às vezes tem sites menores, sites maiores. Então, eu digo que 82 estão na lista, mas acho que deve ter uns 65, 70 que publicam a coluna todas as semanas, né? Entendeu? Então, eu nunca recusei a coluna. Se o cara entra em contato comigo, é melhor você ceder, né? Do que você piratear a coluna ou mudar alguma coisa que você escreve. Então, tá bem comum hoje também, o pessoal piratear conteúdo. Piratear, assim, dar uma fonte, né? Não custa nada. É o caso da inteligência artificial, né? Os jornais agora estão dizendo, essa matéria foi feita com ajuda ou com a tradução da inteligência artificial e revisada pela nossa equipe. Bom, precisa ver, né? Isso é uma coisa que eu não combina com o meu eu jornalístico. Não consigo aceitar ainda. Pois é, mas isso daí, quem sabe, cara, eu estou um pouco, vamos dizer, um pouco desanimado com o futuro, né, do jornalismo puro, né? Porque eu já fiz algumas experiências, às vezes vem uma resposta de inteligência artificial com muitos erros. Mas, cara, as frases têm começo, meio e fim, não tem erros de português, não tem rima, não tem nada, cara, é inacreditável. Como é que eles conseguem fazer isso daí, respeitar o idioma, e cometer erros, cara. É que ainda assim, eu acho que a gente entrou num papo de jornalismo, futuro jornalismo e tal, mas eu acho que ainda assim o jornalismo tem futuro porque hoje a inteligência artificial, ela faz textos baseados em outros textos. Ela não consegue criar algo do zero. Não, então, criatividade é zero, né? Então, de alguma forma, ela ainda depende dos inputs, né? Ela depende do jornalista para ela criar algum conteúdo. Para criar, às vezes, seja uma suíte, uma cascata de tal conteúdo, ela ainda depende daquele material. Fernando, a gente... certamente aqui hoje ainda vai esbarrar muito em produto, na graxa, etc. Mas preciso te fazer uma pergunta porque você vai ter uma visão privilegiada a respeito. A gente começou a ver na imprensa, quando somados todos os investimentos anunciados nessas últimas semanas, nesses últimos meses das principais montadoras do país, chegou-se a um número mágico de 100 bilhões de reais a serem investidos pelas marcas aqui no Brasil. Até 2030, né? Bom, a Felva já fala em 120 bilhões, né? Já está em 120. Toda hora fica pingando, né? Alguém anuncia, depois anuncia outro, somando dá 120 Tinha fechado um bilhões. Pacote, do nada a Mitsubishi falou 4 bilhões. Parece um leilão agora. 4 bilhões, mas aí em quantos anos? Em 6, 7, 8 anos? Eu acho importante até falar desse teto, sabe? Esse investimento vai rolar ano a ano até 2030. Não é investimento só para esse ano. Não é um caminhão de dinheiro que é despejado agora. Ele vai aparecendo agora até 2030.
Às vezes acontece que às vezes é tanto número que eu Se vi perde. outro dia uma entrevista ontem do vice-presidente da República falando em 120 bilhões de dólares. Não, Não. ainda Pois não. é, mas Ainda aí não. eu acho que foi um ato falho, foi É. um ato falho, entendeu? Esse dinheiro, você enxerga, porque há duas estratégias para você fazer um investimento, independentemente da marca que for. Ou porque você volta a apostar no crescimento do mercado brasileiro, a gente pode lembrar que o mercado brasileiro já se aproximou de 4 milhões de unidades entre automóveis e comerciais leves, e Menos. hoje está em 2 e pouquinho. 10 anos atrás. É. Nós estamos 10 anos e não chegamos nem perto dos 4 milhões de novo. Foram 3 milhões e 900, 3 milhões e 800, quase 3 e 900 Exatamente. em 2013. Previa-se que ele poderia, num médio prazo, alcançar 5 milhões e a gente até tem potencial para isso. Então, esse investimento está visando essa volta do crescimento do mercado como um todo, ou seja, o bolo vai aumentar, ou você imagina que a chegada de marcas chinesas com muito apetite fez com que as outras montadoras anunciassem esse investimento tentando, no mínimo, preservar aquilo que elas já possuem de market share, de participação de mercado. Como que você vê, de uma maneira geral, esse investimento como um todo? Acho que a maior parte desse investimento é mesmo para cumprir as normas de segurança e emissões, cara. É muito dinheiro, entendeu? Então, o mundo está passando por essa fase de transição, né, dos motores a combustão interna para os elétricos. Tem muita ainda contas que não estão fechando, né, não estão batendo, né? O pessoal costuma dizer, eu já fiz até uma coluna com esse título, né? Rumo certo, ritmo incerto. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tem tantas variáveis que depende de cada país, né? Do poder aquisitivo. Agora mesmo, uma entrevista do Emanuele Capelano, né, que é o presidente da Stellantis, é um conglomerado de marcas, né? Então ele falou o seguinte: não adianta ter carro elétrico se você não tem salário para pagar. E é verdade. Entendeu? Então, tem que começar por cima mesmo, né, pelas marcas premium, né? Essas vão poder migrar mais rápido para o carro elétrico, mas as marcas generalistas vão ter uma certa dificuldade. Elas precisam de ter algum tipo de estímulo. E esse tipo de estímulo não pode ser eterno, porque não há dinheiro suficiente para você colocar um cheque de 10 mil dólares, 12, ou sei lá, 15 mil euros no porta-luva de cada carro elétrico. Isso é impossível. Não é sustentável. E a Europa finalmente está acordando, falando, não dá para fazer isso. Aí, obviamente, as pessoas recuaram, né? Falei, não vou, não tenho dinheiro, não dá para realmente investir, principalmente porque você tem que ter mais de um carro na garagem. Não sei que você não compre um carro elétrico e jamais vai viajar com ele. Eu prefiro viajar de avião ou de trem, como acontece na Europa, né? E aí você abre mão de viajar de carro, que ainda é o meio mais barato. Pô. Nem todo mundo pode viajar de trem ou de avião. O trem na Europa custa caro. Pô. Quem já viajou já sabe que não é pouco. Né? Então, esse é um problema que está sendo enfrentado agora. A China está trabalhando muito forte. Por quê? Tem uma explicação. Não é só porque ela tem problema de poluição, que as cidades estavam muito poluídas. Né? É um problema de sobrevivência da própria economia chinesa, que ela não pode parar. Entendeu? Então, eles foram crescendo o mercado, crescendo e multiplicando, e hoje eles têm uma capacidade instalada, eu li recentemente, que é o dobro do que eles vendem. É o dobro. Tem uma ociosidade parecida com o que tem a indústria automobilística brasileira hoje, um pouquinho mais. O Brasil está mais ou menos... eu nunca acreditei nesses 5 milhões que se falaram que tem de capacidade no Brasil. Nunca acreditei. Porque esse número foi calculado lá para 2012, 2013, e alguém achou que fez a conta em 3 turnos. 3 turnos é exceção, né? A gente sabe que você não pode trabalhar...
Então, essa capacidade instalada nunca foi de 5 milhões, sempre foi abaixo. Agora, na China é complicado, né? Porque eles têm um mercado interno de 25 milhões de veículos e tem 50 milhões de capacidade instalada. Isso para uma venda mundial em torno de 90, 95. 90, já foi muito perto de 100 milhões, depois caiu para 80. Hoje deve estar se recuperando entre 85 e 90, dependendo do ano e tudo, né? Já é a venda de veículos no mundo inteiro, né? Então, você vê que o mercado interno chinês representa quase um quarto, né? De tudo, né? Tudo que é vendido. Então, eles viram uma possibilidade de partir para os elétricos, né? Porque o jogo empatou. Antes, para você fazer um automóvel, você esbarrava numa coisa chamada motor e câmbio. Quando você tem um veículo que não precisa de câmbio e o motor está na prateleira, aí muda o jogo, pô. Entendeu? Qualquer um pode fazer um carro, entre aspas, né? Não é assim qualquer um, né? Mas é muito mais fácil. Entendeu? Mas antes eles realmente esbarravam nessa barreira, né? Do motor a combustão. Eles não tinham o que fazer. Eles caminhavam rápido, mas eles não conseguiam alcançar efetivamente as E eu acho que essa virada para o carro elétrico ajudou muito eles, porque eles se tornaram basicamente especialistas em fornecer tecnologia parte elétrica, assim, para o mundo inteiro. E as baterias, né? Que o automóvel elétrico é bateria. Não tem. Aliás, você vê, tem tanto rumor envolvendo os carros elétricos. Eu recebi agora um filme, né, mostrando, olha que coisa incrível, lá acho que foi no Bahrein, foi que teve uma chuva gigantesca agora, né, que inundou as ruas. Foi Dubai. É Dubai, né? Dubai. Então, Dubai, né? E aí aparece lá me mandaram Taycan, um filme né? de um Taycan, disseram que também tinha um Tesla, mas não sei, né? O cara vai enfrentar, vai passar, É claro que vai passar por dois motivos muito simples, né? Primeiro, essa história que o carro ele é isolado, não tem essa história de deixar de choque, isso não existe, né? E aí o que ele tem a favor dele? Primeiro, um torque monstruoso, né? Segundo, um peso monstruoso. Para grudar no chão. Para grudar no chão, é isso que a pessoa está esquecendo. E terceiro, pelo que eu vi no filme, o cara sabe o que está fazendo. O cara que guiou o carro sabia o que estava fazendo, entendeu? Foi inteligente, foi onde é que não foi, e passou num lugar que certamente um carro a combustão talvez tivesse até flutuado. Até flutuado. Aí você perde o contato com o chão, não adianta, cara. Você virou passageiro e vai embora, não tem mais nada. Então o cara foi, né? Foi devagarinho, não fez a onda, entendeu? O carro pesa 2.400 quilos. É muito pesado. Para se levantar aquilo dali, precisa um lugar de água, né? Sim. Então, não é surpresa, entendeu? Mas, tá vendo? Carro elétrico passa por todo lugar. Não vai passar mesmo, né? E o próprio Taycan, ele dá uma... Ele mostra a água ali, mas é meio fake, né? Porque o Taycan é tão baixo que parece que a água tá muito alta. A água tá alta. A água tá alta. Mas, assim, para uma picape, talvez seria mais tranquilo. Ele mais, quer dizer, como eu te falei, um carro pesado, né? Um carro pesado, cola muito no chão. E ele não tem, por exemplo, um risco de entrar água pelo escapamento, porque não tem escapamento. Tudo bem, entendeu? Então, essa é uma vantagem indiscutível, né? Mas o que você precisa para vencer a água é torque, né? Mais do que potência. Isso é o que tem de sobra no carro elétrico. Entendeu? Então, o cara passou com galhardia lá, né? E depois disseram que também tem me disseram que tem também um Tesla que passou. Eu não vi, eu vi só do Taycan. Me mandaram hoje o filme. Eu vi agora, né? Falei, puxa, que coisa diferente. Eu falei, nada, nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa para mim, não. Entendeu? Pode ser para outras pessoas, né? Mas, enfim, as coisas são essas, né, cara? E como que você vê a profusão dos híbridos que devem ser lançados, boa parte deles com esses investimentos de 100 bilhões, 120? Então, né, o Brasil tem os 3 níveis antes, do elétrico, né? O chamado híbrido leve, que eu não gosto nem de chamar, que aquele não é nem híbrido, né? Mas é simplesmente um alternador reversível. Super alternador, né? Um super alternador reversível e motor, né? Então, mas tudo bem, chama lá de híbrido leve, né? Depois você tem o híbrido convencional, o híbrido plug-in. Quer dizer, você
pode carregar na tomada, né? Para depois chegar um elétrico, né? Então você tem 4 níveis. E o Brasil vai começar pelo lado de baixo mesmo. Você vai ter muitos carros começando a vir com o sistema de alternador reversível, alterno arranque, por um nome que eu inventei, né? Alternador, mas motor de arranque, alterno arranque. É uma tecnologia que não é nova, hein? Não é nova. Ela já tem seguramente quase 15 anos. Pô. Caramba. Ela não Isso é não nova, foi mas a Schaeffler que criou? Foi a Schaeffler. Aquela marca alemã que tem exatamente. os rolamentos INA, FAG. Isso, eles fizeram isso. Eu me lembro que eu andei num carro desse, um Citroën, que tinha sistema de alternador reversível. Eu achei uma coisa sensacional na época, né? Porque o start-stop, ele é um start-stop, né? Mas era uma coisa chata, né? Porque você desliga e liga e você tem o ruído do motor de arranque, né? Então é muito chato você ficar toda hora vai. Sim. E o sistema do alterno arranque é totalmente silencioso, porque é só a correia que toca o alternador, é a mesma que vai lá embaixo na polia da Caramba, de brequim. Então é uma coisa que já eu me Mas lembro. o objetivo era esse mesmo, ser basicamente um start-stop. Exato, é um start-stop silencioso. Porque é bem melhor, você pega um start-stop hoje, tem uns carros, né? Que dão um tranco, né? Tranco, é verdade. Parece que tá pegando o carro no tranco, assim. Então esse sistema que foi criado pela Valeo, né? E na época eu me lembro que eu falei com o pessoal da Bosch, eles torceram o nariz, não, isso não funciona. Isso não vai funcionar em clima frio. Eu falei, tá bem. Realmente o sistema foi meio abandonado e agora ele está voltando, mas bastante mais evoluído, né? Então agora você já tem um motor bem mais parrudo, ligado direto à caixa de câmbio, muitas vezes uma caixa de câmbio automática, né? E aí é muito interessante, porque você tem um ganho grande onde o motor a combustão é menos eficiente. É o pare e anda, né? Sim. Terrível, né? Então, o motor elétrico, pelo contrário, quanto mais você pare e anda, é melhor, né? Sim. Então, são motores completamente opostos. Então, de modo que nós vamos começar a nossa caminhada elétrica no Brasil justamente por essa entrada lá, né? Do chamado híbrido de entrada, vamos dizer assim. A gente foi num mesmo evento que era da Bright Consulting, que eles passaram a ter um estudo sobre isso. E a caminhada do Brasil no híbrido leve vai ser muito longa, para passar para o híbrido pleno, depois evoluir para um plug-in, quem sabe o elétrico. Se não me engano, até 2030 a maioria é híbrido, híbrido leve, não é? Vai ser híbrido leve ou eventualmente um híbrido convencional, né? Entendeu? Vejo o híbrido plug-in, ele já fica com um preço muito mais próximo no carro elétrico, né? Que você tem da bateria maior. A bateria, você tem 2 motores realmente separados, um combustão e outro elétrico, entendeu? Às vezes até 2 motores elétricos. Então isso daí já fica mais complicado, né? A vantagem é que você precisa de uma bateria muito menor, né? Então o híbrido plugável, né? Chamam de plug-in hybrid vehicle, né? Ele tem essa vantagem. Mesmo assim, ele é um pouquinho mais barato porque a bateria é menor, né? E você tem a vantagem de não precisar ficar escravo de nenhum carregador. Nenhum. Aliás, a gente estava conversando sobre carregadores, que isso é uma coisa fundamental. Não adianta só você baixar o preço das baterias ou baixar o preço dos carros, né? E claro que você vai aumentando o volume de produção, você vai ter uma escala, vai ter uma queda de preço, né? Você tem que ter baterias mais baratas, né? E isso que vai demorar um pouco. E o híbrido plugável tem essa vantagem, né? E você, olha, não tem um carregador perto, faz mal, enche o tanque e vai embora, né? E o grande problema ainda do carro elétrico é a rede de recarga, né? Está todo mundo muito no começo, eu tenho pesquisado, olhado muito o que se fala no exterior, né? E eu tinha curiosidade de saber o que é uma rede de recarga confortável ou confiável, né? E aí eu li várias fontes e tudo, e uma delas que eu achei mais... estava falando com mais propriedade, falava que, assim, no número aproximado, você tem que ter um carregador público a cada 10 carros elétricos. Tá? Isso é uma maneira de você medir sim. a forma, né? E acho que nenhum país tem isso ainda, né? Talvez
talvez a Noruega, um país pequeno, né? Com distâncias curtas, talvez esteja perto disso, né? Porque as pessoas confiam que você tem um carregador doméstico, mas o carregador doméstico você só pode carregar onde está escrito, doméstico. Às vezes, mas tem também no trabalho. Tá bom, então você tem no seu trabalho e na sua casa. Muito bem, mas se você quiser mudar de planos, sei lá, fazer uma pequena viagem, entendeu? No fim de semana que você não vai poder recarregar em casa, no trabalho, que é só de segunda a sexta, né? Hoje com o trabalho doméstico, né? Home office, né? Home office, então você vai menos ainda. Não. E outra coisa, Fernando, quantas pessoas não moram nos grandes centros urbanos, onde há maior concentração de renda, para se comprar esses modelos eletrificados? Quantas pessoas não moram em apartamentos e não trabalham em edifícios comerciais? Quer dizer, você carrega onde? Não dá, Exatamente. né? Se você tem a tua casa, tudo bem. Se você tem um prédio moderno, quantos são? O prédio moderno já até tem por lei aqui em São Paulo, você é obrigado a ter um sistema de carregamento individual por vaga, né? Isso não é tão barato assim, mas se você já planeja o edifício dessa forma, aí fica um pouco melhor, não é? Mas de qualquer maneira tem um custo, não é de graça. Então, mas tem um exemplo aqui do prédio mesmo, a gente já veio para carregar o carro aqui, carro de teste. E aí tem 2 vagas, uma no -1, outra no -2, e tava ocupada. Isso é normal, e a gente pode enfrentar isso em qualquer lugar. Você sente e chora, né? Sente e chora. E assim, a gente veio, inclusive nessa semana, até me lembrei agora, a gente tava fazendo um comparativo, essas coisas, tava com 3 carros. 2 elétricos e um híbrido plug-in. Entendeu? Eu dei sorte, porque eu tava com o híbrido plug-in, fui embora. Mas os meninos ficaram com a autonomia contada. Voltaram para casa e basicamente você guarda o carro para entregar para a montadora, porque não tem o que fazer, não tem como chorar, entendeu? Então, tem esse exemplo e eu acho que também tem um lado de pessoas que moram longe dos grandes centros, como você falou, e acabam fazendo adaptações, aquelas gambiarras. Tem muito disso em rede social. A gente vai olhar lá, o cara puxa de qualquer jeito a fiação elétrica. Que é assustador. Né? Assustador. Ele bota em risco não só ele, mas a família dele, a vizinhança como um todo. Porque o menor dos problemas é ele danificar o carro, mas pode cometer um incêndio e carro elétrico pegando fogo é complicado. Nesse contexto, Fernando, o carro híbrido não te pareceria uma solução ideal? E aí eu pediria só para você comentar como o Brasil supervaloriza a questão da revenda do carro usado, não há o temor de que quando esse carro híbrido chegar no 3º, 4º dono, que começar a ter substituição de módulo, eventualmente de bateria, ele não pode vir a perder preço muito rápido? Isso se aplicaria mais aos elétricos, né? O híbrido, ele é híbrido mesmo, como o nome diz, né? Então não é uma coisa assim dramática, entendeu? Porque o que você vai ter? Uma bateria pequena, entendeu? Que é cara, mas dá para você ainda é uma coisa plausível então, você por isso trocar. que eu acho o híbrido pleno, né? Não o híbrido, quer dizer, que é só enganação, nem o híbrido plugável, que esse já é mais perto do preço do elétrico, né? Mesmo para quem vai viajar e não quer ficar dependendo de ficar fazendo conta, fazer planejamento, porque hoje, para você ir para qualquer lugar num carro elétrico, você tem que fazer planejamento, não adianta. Só que o planejamento pode não dar certo. E você não pode saber de quem é que vai chegar lá na sua frente e vai estar carregando, né? Eu perguntei a uma dessas, eu me lembrei agora, eu fui a uma dessas entrevistas e para apresentar as empresas que estavam investindo em carregamento, né? E aí eu fiz lá uma pergunta, bem, é legal, e como é que é essa história de você reservar? Porque você pode chegar lá, opa, está lá vazio, mas não vai funcionar porque alguém reservou antes. A gente dá 15 minutos de tolerância. E o cara não chegou, a gente libera. Falei, peraí, assim é complicado, né? Então, você fica escravo de 2 maneiras, de esperar que alguém que está atrasado, quer dizer, no mínimo mais 15 minutos, né? E a pessoa acha que chegando um pouco de atraso não tem problema, sabe como é que é brasileiro, né?
Tem que chegar lá e falar, olha, mas acabou, não tem, entrou outro na sua frente, como é que fica? E você morando em grande centro, que nem aqui a gente tá em São Paulo, a chance de você chegar 15 minutos atrasado é muito grande. Muito grande. É muito verdade. grande. Então, a chance de você perder sua vaga é enorme. É. Se você tá contando com aquilo ali Verdade. para fazer qualquer destino, Não acabou. pode, não pode. Né? Entendeu? Então tem que dar esse desconto, né? Tem. Eu lembrei aqui de te fazer uma pergunta que eu sei que é um assunto que você domina bastante e acho que nesse contexto parece um alento. A questão da gasolina sintética que a Porsche está investindo. Conta como funciona isso. Isso, primeiro, essa não é uma técnica nova. A gasolina sintética foi desenvolvida na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então já se sabe disso. Obviamente que o preço é estratosférico, né? Então não dá para você, com a tecnologia antiga, tentar reproduzir isso. O que a Porsche fez foi um planejamento, né? De como ela podia fazer essa gasolina sintética com métodos mais modernos, né? Ela escolheu um local ótimo para isso, para fazer, que foi lá Punta Arenas, lá no sulzinho finzinho da América do Sul. Da América do Sul, e lá você tinha o principal. Vento. Vento é fortíssimo durante o ano todo. Que era a ponta lá do continente, né? Então você vê, bom, tem garantia de energia elétrica. Porque para você começar todo o processo, você tem que partir para uma operação chamada hidrólise da água. Quer dizer, você usa energia eólica, por isso o vento. Para ter eletricidade, porque a única coisa não é eletrólise, é a água, você separar o hidrogênio do oxigênio. Né? Então, você precisa ter muita energia. A água não é tão difícil, porque eles escolheram lá a ponta, lá do continente, você pode, sei lá, fazer um pequeno aqueduto, vamos dizer assim, não é aqueduto que é água, né? Mas para tirar água do mar, por exemplo. Não precisa. Tira o sal da água. Não precisa. Não precisa. Não. Dessalinizado não vai atrapalhar o processo, entendeu? Dá para você fazer, ou fazer um poço subterrâneo e tirar água. Você tem água, é mais fácil, né? Então ali você tem que ter muita energia para separar o hidrogênio, né? E ali é que você vai partir por processos, né? De obter a gasolina sintética via metanol. Uma coisa estranha, né? Quer dizer, você vai primeiro conseguir pegar um álcool, quer dizer, que o metanol é um álcool, né? Só que tem um carbono só, o etanol você tem 2 carbonos, e depois você tem o propanol e o butanol, e assim por diante, né? E aí você pega, a partir desse processo, você obtém uma gasolina que é exatamente com a mesma propriedade de uma gasolina que vem do petróleo. O processo é caro, bastante caro ainda, porque primeiro aquilo é uma experiência limitada, né? Ainda está sendo feita em curta, com uma escala muito pequena. Exato, né? Mas eles pretendem começar por 500 mil litros por ano, né? Mas eles pretendem chegar até, sei lá, 15 milhões de litros, se eu não me falha a memória, né? Então, por quê? Eles pretendem com isso exportar essa gasolina e oferecê-la lá na Europa, em alguns postos, não vai ser realmente em todos, né? Porque eu tenho a impressão que a Porsche já sabe que não dá para fazer um 911 elétrico. Dá, porque nada é impossível, né? Mas com a engenharia e com dinheiro. Mas híbrido vem, né? Híbrido sim, híbrido é facílimo, não tem tanta dificuldade assim, né? Porque você tem lá o motor a combustão, você pode fazer... Eu não acredito que a Porsche vá partir para um híbrido leve, ela vai partir para um híbrido convencional. Pelo menos convencional. O convencional, que é o que vai te permitir você usar o carro bem em cidade, né? Quase todo o tempo elétrico, né? E depois que você precisar viajar, você não tem que fazer nada, vai entrar o motor a combustão e você vai embora, né? Quer dizer, o problema é que, para um proprietário de 911, o preço desse combustível não vai ser
uma barreira, mas também não pode custar 2 ou 3 vezes o preço da gasolina comum. Claro. O que eu entendi durante a apresentação é que eles pretendem que os governos entendam isso e tirem o imposto que tem sobre a gasolina, vamos dizer, derivada do óleo, né? do petróleo, né? E essa gasolina que não vai aumentar As emissões, né? Tem um imposto menor. Mas veja bem, o que vai sair no escapamento continua sendo CO2. Então você não resolve totalmente o problema. A vantagem dela é que, assim como no etanol, o que ela emite de CO, ela tira da natureza no processo de formulação do combustível. Que nem o etanol, quer dizer, o que você emite no escape, a planta da cana-de-açúcar tirou 80% do que está ali. Tirado no crescimento da planta. Agora, isso pode vir se o combustível for muito caro para ser vendido sob o estado puro, ele pode ser adicionado à gasolina convencional, você já estaria tendo um certo benefício. Benefício, é verdade. Porque você está diminuindo a emissão final. Uhum. E aí ficaria mais fácil absorver esse custo mais alto. Exatamente. Então, aí você resolveria parte do problema do CO2, porque a gasolina sintética, o que vai sair de CO2 é praticamente compensado do que ele tirou do ar para entrar no processo. Quer dizer, você tem que captar do ar o CO2, né? O dióxido de carbono, né? Mas tudo é um processo químico, difícil de explicar, até de entender, né? Para o pessoal mais leigo, nem eu consegui entender exatamente que tem os segredinhos ali, que obviamente a Porsche não vai abrir, né? Pelo menos por enquanto. Mas é um alento, né? É um alento, quer dizer, não deve ser um investimento assim tão grande, porque uma fábrica está bancando, mas veja bem, não é só a Porsche. Tem mais 3 ou 4 parceiros que estão dividindo a conta. Não é só eles, entendeu? Porque eles acreditam que isso poderá dar certo, mas veja bem, você precisa ter energia elétrica barata. Ou solar, que eu acho que não dá conta, talvez a de ventos, energia eólica, né? Que vem do vento, talvez dê conta, né? Mas tem que ser um lugar que não tenha variação. Pode, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Eu perguntei para o executivo, falei, não, dá para fazer. O Brasil tem condição, tem locais em que o vento é constante e forte o ano inteiro, entendeu? Às vezes o regime de vento até muda do dia para a noite, por exemplo, mas aparentemente no Nordeste não tem essa diferença. Você tem o vento soprando na mesma direção e firme, e tanto no inverno como no verão. Não tem neve para atrapalhar, porque o pessoal está esquecendo que tem neve na Europa, né? Sim, se não me engano, São Miguel do Gostoso, no Nordeste, já tem um parque eólico gigantesco. Você sabe que aí você tem, se você tem neve de uma coisa que está rodando, ele vai ter que vencer a resistência da neve. Sim. É maior do que a da chuva. Entendeu? Então, mais um problema. Mais um problema, entendeu? Então você no inverno não vai ter a mesma geração de energia que você tem no verão. Então isso é uma coisa complicada, porque ainda não tem uma certeza de que esse problema do CO2 vai ser resolvido só fazendo que os carros e os caminhões e os ônibus, entendeu, paguem essa conta. Não vai dar, não é suficiente. Entendeu? Então, você tem outros emissores de CO2 do mundo e tem que ser resolvidos. Sabe? A agricultura é uma, a pecuária é outra. Não é só a mobilidade. Não é só a mobilidade que é geradora de gás carbônico, né? CO2. E as pessoas olham tanto e se fala tanto da indústria automotiva que acho que muitas vezes fecham-se os olhos para esses outros negócios. Exato. Né? Os números assim não são muito corretos, porque dependendo de como você faz o cálculo. Né? Mas vamos supor que o setor de transporte representa mais ou menos 25% das emissões de CO2 no cálculo mais pessimista, né? Precisa saber se vai colocar
essa conta dos aviões. Até hoje eu não vi ninguém Uhum. fazendo essa conta, né? Porque avião é um negócio complicado, você não tem... você tem opção, que é o chamado SAF, né? Que é o combustível para aviões, né? Mas esse custa, então, E avião nunca vai ser elétrico. não vai ser Não tem elétrico. como, E, não vai. e esse combustível é caríssimo, né? Entendeu? Enquanto você pode enfrentar uma despesa um pouco menor com um carro, um avião, É. o consumo é feito por toneladas, pô. Entendeu? É complicado, né? Fernando, vamos para o quadro Conta pro Tio. Uhum. Tio sou eu aqui. Você. Dessa vez sou eu o tio. Tá. Solta a vinheta. Solta a vinheta do Conta pro Tio. Vamos lá. O primeiro carro que eu guiei foi o Foi um Fusca. que ano? 63. Tinha 1200, 1.200 ainda. 2 janelinhas na traseira. Não, já tinha. Já era aberto? Já era. O split. Não, 63. 53, 52 é que o Fusca era assim. Não, eu sou velho, mas não sou tanto assim. Eu nunca pergunto o último. Eu sempre pergunto. E o carro que eu tô testando hoje? Então, a Range Raptor. Ó. Então, não vou ficar 5 dias com ela. Não sou assim muito fã de picape, De né? picape, você não é Mas muito picapeiro. Mas eu gostaria de ver realmente esse carro de perto, como é que ele se comporta, né? E O ele tem Renan é muita apaixonado por essa Eu picape. gostei. Essa né? picape é legal. Então eu quero ver. Pô. O carro que eu nunca guiei, mas eu ainda vou chegar lá. Qual é? Talvez Ferrari, um Lamborghini. Acho que nunca guiei, porque eu não me lembro de ter ido a nenhum lançamento que tivesse test drive, né? Então são carros meio inatingíveis pelo preço, né? Então são esses super esportivos. Eu li agora uma notícia, né? Que esses super carros também estão começando a fraquejar, né? Porque eles não... Muito caro, né? Eles vão ser, vamos dizer, perseguidos, entre aspas, por causa da grande emissão de CO2, né? Então, eu tenho receio de que não vou conseguir guiar. Entendeu? Para dizer que não, eu guiei um desses supercarros, foi aquela... você deve lembrar disso, um evento que a Audi fez no Brasil, lá na pista de Gavião Peixoto, né, da Embraer, né? O R8. O R8, né? Então, o R8, sim, já era mas o R8... 300 e tantos por 300 hora, por né? hora, entendeu? Mas não é um carro tão refinado como um Lamborghini ou um Ferrari, né? Um Ferrari, né? Por favor. Um Ferrari, porque a Ferrari é a marca, a Ferrari é a fábrica, mas o carro é um Ferrari. Muito bem. Tá? É isso aí. É bom explicar, né? É bom explicar, porque vai pensar, poxa, como você chama? Não, mas é um Ferrari, é um Lamborghini, é um Porsche. É um carro esportivo, né? É um carro, pô. Não é um... em francês, não. Voiture é a palavra feminina. Então, em francês dá para você falar la Ferrari, em italiano também. La máquina. La máquina, né? Então, tudo bem. O carro que me inspirou a ser apaixonado por automóveis foi o... Olha, eu diria para você que foi um Porsche, cara. Entendeu? Porque foi o meu primeiro contato. Mas o 356 ou 911? Não. O 356 eu não tive muito contato, cara. Eu mais com o 911, né? O 911 é de 63, se não me falha a memória, né? Então, aí eu ainda não tinha completado 18 anos, mas já acompanhava o carro, já admirava o carro, entendeu? Eu achei que um dia ia ter um. Né? Não 0 quilômetro, né? Que não dá. Isso não dá, né? Para os pobres mortais, não. Mas eu consegui ter 2, ambos com 8 anos de uso. Então, um primeiro com quilometragem bem baixa, o outro com quilometragem mais alta, mas deu para eu matar o desejo. 4 anos com um, 4 anos com o outro. Pronto. Você trabalhou muitos anos em revista, então talvez você consiga lembrar em venda de capa de revista, mas cita uma reportagem que você fez e tenha dado uma grande repercussão. Pode ser agora nesse período de internet.
foi o teste do quê? Que te surpreendeu porque, sei lá, deu muita audiência ou vendeu muita revista? Isso é um pouco difícil, sabe por quê? Quando eu entrei nas 2 revistas, eu entrei como chefe de redação, né? Então, o chefe de redação não conseguia fazer matérias, entendeu? Eu tocava a redação, ou fazia os contatos e tudo, e tinha os editores de teste, né? Sim. Não que eu não andasse com o carro, obrigatoriamente, eu andava, né? Mas escrever mesmo era difícil para mim, né? E então fica difícil eu te dizer exatamente um carro que se destacou, né? Porque eu sempre acho que o carro que se destacou é o mais recente, pô, entendeu? É. Isso eu não abro mão, né? Quer dizer, o que eu quero ver é o que está na ponta, o que foi mais aperfeiçoado ao longo dos tempos, né? Então, isso era uma trajetória um pouco lenta, né? Era Porque bem mais é lento lento, do que mais lento, agora. porque o carro para mudar de geração, 7, 8 anos, né? Você fazia uma facelift de meia idade com 3, 4, né? Então tudo era muito mais lento, né? E agora, o que acontece? Como estamos numa folha em branco, tudo que chega é novidade para um carro elétrico, tudo é novidade, né? Então fica mais difícil você chegar e eleger um carro, determinado um carro. determinado carro, né? Quer dizer, desses supercarros, o mais perto que eu cheguei foi esse R8. Você deve lembrar se foi esse evento, Esse não, esse não Era. foi. Então já Mas faz um gostaria. tempinho. Era legal. Podia ter uma outra rodada, né? De Podia ter, R8, né? só pra Mas despedir, né? depois isso era uma outra época. Eu me lembro que a Audi mandou até fazer um macacão. macacão e um capacete com o nome do cara, Nossa, que tudo legal. direitinho, né? Projeto do Kakinoff e do Charlinho. Olha do que Charlinho, dupla. é verdade. Olha que dupla. Aquilo ali foi realmente uma coisa que eu nunca tinha experimentado na vida, né? O máximo esportivo que eu andei foi o 900 anos GT3. Que não é também uma coisa, assim. É um absurdo. Você É um não tá absurdo mal, de você carro. não tá mal. Mas GT3 ainda é fichinha perto do... Não, perto dos Turbo supercarros S, né? ainda é diferente. O Turbo S é O Turbo S é um complicado. animal. Caiu um montão de dinheiro na minha conta e eu posso comprar o carro antigo que eu quiser. O que você compraria? Boa pergunta, cara. Eu nunca fui um cara ligado em carro antigo, por incrível que pareça, cara. Eu Entendeu? sei. Eu gosto, vejo, entendeu? Alguns eu ainda consigo dominar um pouco da história, mas eu nunca me aprofundei, nunca tive a paixão de olhar o presente para o passado. Minha paixão sempre foi de olhar do presente para o futuro. Legal. Então, não tenho assim. Se tiver uma exposição de carro antigo, claro que vou. Mas eu já não vou me lembrar do que está por trás das histórias. Eu até admiro muito os colecionadores por isso. Porque eles conseguem, além de ter a paixão pelo carro, contar a história dele. Já imaginou isso daí? Eu me lembro, você deve lembrar também, que teve a Enciclopédia do Automóvel. Eu guardei, comprei, está lá em casa até hoje, na esperança de um dia poder ler do começo ao fim, mas não consigo. A Enciclopédia do Automóvel foi muito interessante, mas ela termina nos anos 70, por aí, 75 no máximo, eu não me lembro exato, né? Com a tradução de uma publicação feita na Europa, né? Pela Domus Editora, se não me falha a memória. Foi o Zé Luiz que... Não, isso foi em tempo ainda da Abril. Editora Abril, né? Abril Cultural que editou isso. Chamava-se Enciclopédia do Automóvel, era uma tradução simples do que estava feito na Itália, não foi nada de especial. E uma coleção de altíssimo nível. Você olhar ali, mas morre naquela época. Ele conta a história, mas é só até ali, né? Complementação não tem. Eu comecei nesse mercado no início dos anos 90, não existia internet. Então eu consultei muito a Enciclopédia do Automóvel para algumas partes. Ela é bem traduzida, tem pouquíssimos erros de tradução, entendeu? Então vale a pena. Foi uma das coisas que eu guardei com muito carinho lá, a Enciclopédia do Automóvel, né? Qual a compra mais racional do mercado brasileiro? E carro que você acha que melhor entrega pelo preço que ele custa? Isso é uma pergunta difícil, né? Porque que é racional para mim pode não ser racional para você, né? Tem essa história, né? Mas eu acho que os carros
de entrada, o nome já está dizendo, são carros de entrada, né? Então é a primeira experiência que você tem, então você não pode escolher apontar como uma solução, mesmo porque a oferta é pequena, só tem 2 modelos, né? E eu acho que o mais racional seria um hatch, que eu acho que ainda é o carro que me atrai mais, entendeu? Eventualmente um sedã, mas os sedãs eles estão passando por um processo de desaceleração, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Você só tem os carros importados e o que sobrou, entre aspas, aqui no Brasil foi muito pouco, né? São só os compactos, basicamente o Corolla, né? E o Corolla, né? Então, os sedãs foram murchando aos poucos, você tem um pouquinho de Jetta ali, que é um carro que eu gosto muito, entendeu? Mas você não tem mais oferta. E impressionante que também está acontecendo isso um pouco lá no exterior, né? Você ainda tem, a não ser nos Estados Unidos, que, né, você tem uma procura razoável ainda de sedãs, o pessoal chama que é a terra das picapes, mas não é, a terra dos SUVs. Pô. Eles inventaram aquilo e eles representam aproximadamente 50% do mercado americano, ou talvez até chegue a 55%. Né? A China também tem bastante sedã, né? A China tem uma oferta tem legal. Bastante sedã, tem uma oferta. Mas os SUVs também estão começando... Estão comendo tudo, né? É verdade. Mas ainda tem. O sedã ainda é bastante apreciado lá na China. Na Europa, menos, né? Você tem os hatches, são dominando, mas já sendo também engolidos pelos SUVs, né? Pelos os veículos utilitários esporte, né? Não é utilitário esportivo, é utilitário esporte. Entendeu? Porque uma coisa é esporte, outra coisa é esportivo, né? Então, eles... caiu no gosto e aquilo dali. As pessoas às vezes não são racionais, né? Porque é um veículo normalmente mais pesado, com maior ar frontal, com aerodinâmica pior, gasta mais combustível, mas as pessoas gostam. Eles acham que tem uma posição boa para dirigir, mais alto, só que todo mundo está comprando SUVs, então todo mundo está ficando na mesma altura. Então não vai resolver. A desculpa que era, hoje já não serve mais. Já não existe mais. Cita pra gente um defeito inaceitável num carro hoje. Pode ser numa categoria, pode ser um modelo específico. Olha, eu vou dizer uma coisa muito simples. A melhor coisa que eu já vi quem inventou foi o sistema de freio automático. Isso, para mim, é fundamental. Num carro automático, ele deve ser regra, todo devia ter o auto-hold, né, que seria o sistema automático de freio de estacionamento, né? Uhum. E é mesmo no carro de câmbio manual extremamente útil, cara. Eu não imagino que alguém que inventou isso daí isso não tenha sido disseminado para os outros. É um pouco mais caro? É mais caro, entendeu? Mas não muito, legal. Mas é muito bom, entendeu? Você tem aquele conforto. Quer dizer, tem 2 escolas para o sistema de auto-hold. Tem a do botão, que você aciona e depois desaciona, ou então que é acionado pelo pé. Você faz mais força. Outro dia eu descobri uma coisa que, por acaso, eu vou confessar aqui, que eu descobri por mero acaso. Nos carros alemães, que eles inventaram essa história do auto-hold no pé, né? Você não tem um botão para colocar ou não colocar, alguns até tem. Impressiona como que é a história. Aí o que você faz? Você está no auto-hold, parou, você aperta o pedal com força, aí entra o auto-hold. Aí para sair você simplesmente pega no acelerador e solta. Isso é igual, né? Aí eu descobri uma coisa que eu vou ainda perguntar. O que acontecia nos carros, principalmente os alemães, que gostam muito do auto-hold no pé, né? E não é um toque só. Você tem que fazer uma certa força até... Aí ele entra no auto-hold. Eu descobri, por acaso, no último que eu fiz, que se você der 2 toques rápidos com o pé, ele já aciona o auto-hold. Caramba! Eu quero saber se isso era um defeito do carro que eu estava andando ou se é uma característica. Tomara que não seja um defeito, né? Então eu falei, mas cara, eu não preciso fazer força no pé. Agora. Eu falei, tem que testar. 2 toques rápido no pé, ele, pum, já entrou. arrumou o auto-hold. Não precisa ficar fazendo aquela força.
Entendeu? Que era muito chato. Porque o auto-hold tem o seguinte, ele, para certos momentos, você precisa desligá-lo. Por exemplo, como você vai fazer uma manobra? Ele é chato. Ele é chato, então você teria que, com um botão, tirar o auto-hold, porque você tem que ter aquele creeping, aquele avanço lento para você ajudar, né, a colocar o carro na vaga, né? Então, ele tem que ser desligado num determinado momento para te facilitar você fazer essa manobra de estacionamento, né? E então, o sistema no pé vale a pena disso, né? Mas só que às vezes você tem que fazer uma força, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando com menos força nas pernas, embora eu faça exercício e tudo, mas mesmo assim, é inexorável, né? Você perder massa muscular mais porque você faça exercício, tente fortalecer as pernas, né? Então, isso que a primeira vez que eu vi, teve gente que não gostou. Não, esse negócio de ficar parando e depois fazer mais força para entrar o auto-hold, mas eu achei bom. Achei legal, menos a força que tinha que aplicar, né? Agora, eu não sei se isso, como eu te falei, é uma regra para todos os carros. Eu tenho que agora, a partir de agora, todos os carros que eu for entrar com auto-hold que seja no pé, seja a maioria dos alemães, né? Eu vou ver se esses 2 toquinhos é suficiente para ele entrar, viu? Que eu descobri por acaso, né? Eu vou até perguntar, uma coisa que eu vou perguntar para o pessoal técnico lá, se isso daí vale ou não, né? Qual é o carro que você está que tem auto-hold aí? A Variant. Uma Passat Variant. Vamos ver se é assim. Talvez a Passat Variant não é tão nova assim, né? Não, ela já tem 15 anos de uso. Mas ela tem auto-hold. Mas eu acho que talvez seja no pesão mesmo. Acho que essa história dos 2 toques. Ela tem o botãozinho, botão, eu tá. aciono, e justamente quando eu chego em casa, que eu vou manobrar para colocar na desliga. vaga, eu desligo. Tá certo. Funciona também bem, né? Mas eu acho que no pé é melhor. Viu? Mais legal. É legal. Mais prático, né? Mais prático. Tá ali já o pé. Tá ali, né? Só você apertar com mais força ou dar 2 toquezinhos. Vou ver isso daí. Não esquece eu já era para ter feito essa pergunta, mas tanta coisa eu não fiz ainda, mas vou fazer. Minha última pergunta, Fernando. O que falta inventar no automóvel? Falta inventar pouca coisa, né? Depois que chegar o carro autônomo, o que a gente quer mais, né? Não vai mais dirigir? Quer dizer, ele vai fazer tudo sozinho? Pô. Esse é o problema, né? Tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você pode descansar, entendeu? Mas até você chegar a um ponto em que você tem que realmente confiar no carro e ele não te entregar alguma surpresa, né? Eu vi recentemente um artigo, vou até talvez numa das próximas colunas eu talvez vá abordar isso, e o grande problema do nível 3 é aquele que você tem que supervisiona, mas você tem que ficar atento. É que você pode ter um caso em que o carro esteja no sistema autônomo de guiar e ele te devolve de repente. Então, esse problema de devolver o carro para o motorista é que me preocupa mais e já está preocupando também quem faz isso. Entendeu? Então, no nível 4, isso praticamente estaria superado. Mas no nível 3, você tem esse problema de você ter que supervisão e, dependendo da situação, ele pode simplesmente parar e você tem que assumir. Isso é complicado isso. Isso é complicado. Nível 3... Comparando a uma partida de futebol, é a mesma coisa você entrar frio, né? Verdade. Entra frio, no meio vai saber o que está acontecendo na pista, te devolve e aí. Até você pegar e encaixar a mão numa posição correta para desviar. O nível 4, isso eu acho que já vai estar superado, né? Mas a gente ainda está um pouco distante do nível 4, né? Ainda vai dar. E chegar ao nível 5 não vai ter nem volante, nem pedal. Aí acabou, né? Acabou. Acabou a brincadeira. Mas o nível 5 ainda está um pouco longe, né? Pouco não, né? Está bastante longe. Está bem longe. É que você também tem que ter infraestrutura. Tomara que esteja longe, né? Não, mas você também tem que ter infraestrutura, entendeu? O carro tem que conversar com a estrada. Não é assim tão simples, não. Verdade. Fernando, foi um enorme prazer te receber aqui. Obrigado. A gente vai te convidar para vir de novo. Tem muito mais coisas para gente. Né, Renan? Com certeza. Para a gente conversar. Prazer enorme. Trocar ideias, né? Com certeza. Foi muito aí. legal.
Obrigado pela tua Obrigado companhia. também pela... Renan, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Calmon. Obrigado também Você- pelo convite. Que acompanha o nosso Mobcast, ativa aqui o sininho para acompanhar todas as nossas novidades, e a gente está também no Spotify, né, Renan? Exatamente. Segue a gente no Spotify, no YouTube. Dá uma moral aí. Boa. Tudo que tem direito. como a gente É Exatamente. isso Qualquer mesmo. lugar. Vai procurar a gente que a gente tá em todo lugar. Gente, obrigado pela companhia de vocês. A gente volta semana que vem. Valeu, obrigado. fala. Legal.